Estamos falando essa semana da série Encontros e o último tópico é os discípulos e o encontro deles com Jesus. Esse é o meu tema. Mas antes de falar dos discípulos, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o significado da palavra encontro, mais propriamente dita do verbo encontrar. O verbo encontrar na língua portuguesa, ele tem 3 significados diferentes. É muito interessante porque a língua alemã ela tem 3 palavras diferentes para significar e representar algo que em uma só palavra a língua portuguesa representa. E o primeiro significado do verbo encontrar é ver-se frente a frente, ou seja, se deparar, ver pela primeira vez ou novamente. O segundo significado é o significado de achar aquilo que foi perdido. Nós usamos também o verbo encontrar. E por último, passar a conhecer ou descobrir, encontrar uma resposta, encontrar uma solução. Nós também usamos essa palavra. E eu achei interessante porque a vida cristã, ela passa por todos esses níveis. O primeiro encontro com Jesus, quando nós nos deparamos com Ele e ali nos é revelado todas as nossas fraquezas, os nossos pecados, as dores pelas quais nós passamos. E em seguida, nós passamos pelo encontro que nos traz algo que nós não tínhamos, que estava perdido, a solução para a nossa vida, que é a salvação que veio por meio de Cristo Jesus, nos reconciliando, que traz perdão para os nossos pecados e que nos traz uma vida nova. Assim como fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E então, chegamos ao último significado da palavra, que é passar a conhecer, descobrir. E esse é um caminho mais longo na vida do cristão. É um caminho que começa no primeiro dia com o encontro com Cristo e ele vai ser longo, ele vai ser até o final da nossa vida. Essa caminhada cristã, em que nós vamos descobrindo e conhecendo aquilo que Cristo tem a nos revelar todos os dias. Jó 42,5 diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E Oséias 6,33, na parte A, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o encontro, ele não é apenas aquele fato, aquele momento em que você se depara com Jesus. Ele também não é só aquele momento em que você é salvo e que você é livre dos seus pecados por meio de Cristo, mas é também essa terceira fase em que você vai passar a descobrir e conhecer por meio de um relacionamento íntimo com Cristo. Quem é Cristo? O que Ele tem para nos trazer? O que Ele espera de nós? E tudo que nós podemos também oferecer a Ele. E aí vem a reflexão. Qual é o jeito de conhecer bem uma pessoa? Você precisa estar com ela no seu dia a dia. Quando você convive com alguém, você começa até a pegar o jeito da pessoa um pouquinho, você começa a usar os mesmos termos que essa pessoa usa, você começa a repetir ideias e que você não sabe de onde veio, mas veio de um amigo seu? Pois é, esse é o relacionamento que nós temos que ter com Cristo. Mas como que a gente pode aprender isso? Nós temos exemplos claros na palavra de Deus e a vida dos discípulos é um exemplo muito maravilhoso, porque a vida deles foram marcadas por antes e depois de Cristo, assim como no calendário mesmo. E hoje eu queria falar de 3 discípulos e como que foi esse processo de encontro com Jesus. Eu quero falar de João, ele que se encontrou com Jesus pela primeira vez. Em Lucas 5:10, ele era um pescador de profissão. O pai dele tinha uma empresa de pesca e provavelmente no futuro ele seria o empreendedor da família. E quando ele foi chamado por Jesus, ele tinha uma vida normal, como a nossa. Ele fazia o trabalho dele, ele tinha as responsabilidades,
talvez as responsabilidades com a família, ele precisaria aprender cada vez melhor a profissão para levar para frente a empresa do seu pai, juntamente com seu irmão Tiago. E aí ele foi chamado por Jesus, ele se encontrou com Jesus, mas foi apenas o primeiro encontro, o primeiro nível e a primeira etapa desse encontro. E assim que Jesus começou a conhecê-lo, ele chamou João de filho do trovão. Muito provavelmente pelo seu temperamento impulsivo. Ele era um tipo de pessoa que agia um pouco pela impulsividade. E ele também apresentou outras vezes falhas no seu caráter, como por exemplo o egoísmo. Quando ele chegou a Jesus e pediu: Jesus, eu gostaria de ter um lugar do seu lado no céu, exclusivo. E não estava sozinho. Todas as vezes, essas citações que eu fiz, o seu irmão Tiago estava com ele. Só que desde que eles se encontraram, desde que Jesus e João se encontraram, João começou a passar por um processo de transformação. Ele, que outrora era explosivo e egoísta, ele passa agora a ensinar os outros. Ele passa agora a propagar uma mensagem de amor, de vida, de paz. Ele que chama os seus leitores de filhinhos, com tanto amor. E em 1 João 3,11 ele diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Agora ele entende sobre o amor. O outro discípulo que eu quero comentar é Pedro. Esse é muito conhecido e muito famoso também pelo seu temperamento inconstante. Pedro, também pescador, quando foi chamado por Jesus, passou também por todo esse processo. Ele não chegou pronto, ele não chegou perfeito. Jesus não escolheu os discípulos porque ele já tinha uma predisposição para ser discípulo. Ele escolheu pessoas comuns, como eu, como você. Pedro, por exemplo, não era tão conhecedor das coisas, tão letrado talvez, mas ele tinha algo, ele tinha uma paixão. E, por exemplo, ele demonstra isso quando ele vai ao encontro de Jesus. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro, ele é corajoso, impetuoso, ele diz: eu vou até você, Jesus. Mas ele afundou. E aí Jesus o resgata. Ele afundou porque talvez ele não teve a fé necessária, não é mesmo? Isso aí acontece conosco também. Muitas vezes nós temos esse ímpeto, nós queremos, nós fazemos, nós acreditamos e ao mesmo tempo vem a dúvida. Mas Pedro também era assim. Porém, o encontro, ele não dura apenas um momento, ele é todo um processo. Então, Pedro, ele foi passando por vários problemas, por várias provações. Pedro repreendeu Jesus diante do anúncio da morte no Calvário. E ele também cortou a orelha do sumo sacerdote, enquanto eles prendiam Jesus. Além disso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas esse não foi o final de Pedro. Pedro, ele foi transformado. Não foi do dia para a noite, não foi no primeiro encontro, mas todo aquele momento que ele foi vivendo com Jesus, todos os momentos pelos quais eles passaram juntos, foi transformando a vida de Pedro. Pedro levou a palavra a muitos, ele curou enfermos, e ele foi aquele que fez essa declaração que está em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia, ele tinha uma certeza, mesmo entre os altos e baixos da vida dele, mesmo entre o seu gênio impetuoso e as suas peripécias, Pedro tinha uma única certeza, de que ele estava convivendo com Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daí, essa declaração mostra cada vez mais que Pedro está transformado. E o último discípulo que eu quero falar aqui é Tomé.
Lá em João 11,16, ele mostra um pouco da sua personalidade pessimista. Em meio às ameaças de apedrejamento a Jesus, ele diz: mas nós vamos para morrer com ele. E logo em seguida, lá em João 14,5, ele diz a Jesus que ele não sabe de qual caminho que Jesus está falando, mas como assim? Para onde que nós vamos? Que caminho que é esse que você vai e que nós vamos saber, né? E então em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Tomé, ele não estava entendendo. Ele conviveu com Jesus, ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele tinha uma relação de intimidade, de amizade com Cristo, mas ele não entendia muito bem as coisas. E por fim, em João 20, de 24 a 25, Tomé não acreditou na ressurreição de Cristo, que lhe foi contada por meio dos seus companheiros. Ele disse: não, eu preciso ver, eu preciso tocar as marcas, os sinais dos cravos. E então Jesus, na sua onisciência, lá no versículo, a partir do versículo 27 até o 29, ele se revela novamente, ele diz a Tomé: toque, Tomé, venha ver as minhas feridas, sou eu mesmo, eu ressuscitei. E então, Tomé, ali mesmo, ele declara: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus diz a Tomé, lá em João 20, 29, porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. E esses somos nós. Nós não o vimos, mas nós temos aqui, hoje, a revelação da palavra dele. E nós podemos ter uma intimidade com ele, assim como esses discípulos tiveram. Esteja certo de que você vai encontrar problemas, de que você vai encontrar incredulidade no meio do caminho, de que você vai passar por águas em que talvez você afunde, em que talvez você não tenha força para se manter olhando para o alvo que é Cristo. Porém, o encontro com Cristo, ele não acontece só em um dia, no dia em que nós levantamos a nossa mão ou saímos do nosso lugar e vamos até a frente do púlpito e recebemos uma oração. Esse é apenas um significado da palavra encontrar. Nós precisamos passar principalmente pelo último nível, pelo último significado da palavra, que é conhecer, que é receber essa verdade. E nós precisamos buscar a Cristo todos os dias e buscar um relacionamento com Ele, conhecê-lo intimamente. Porque em Lucas 11:10, ele diz que aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E Salmo 51:17, na parte B, diz o seguinte: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E certamente Ele não desprezará a nossa busca individual e constante por conhecê-lo, por nos encontrar com Ele, não só uma vez, mas todos os dias, até que sejamos completamente transformados.